Graça e paz, pessoal. Glórias a Deus por mais uma rica oportunidade de poder compartilhar com vocês a mensagem, a palavra do Senhor, que é vida, que nos fortalece para que a gente possa estar preparado em toda e qualquer ação da vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, que tudo que for colocado aqui seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor continue dando discernimento, a orientação de como andar. Hoje o assunto ele vai complementar o que tem sido colocado aí nos últimos vídeos a respeito da oração, a respeito do culto, a respeito da adoração, culto, oração, louvor. Tudo isso foi colocado nos vídeos anteriores e agora é preciso, para que complemente, colocar o personagem principal de tudo isso, que faz tudo isso, que somos nós. E hoje vai ficar bem claro o que impede as pessoas de estarem já desfrutando da paz, da consciência tranquila, da mente renovada e de ter essa consciência de como nos dirigir ao Pai, né, com a nossa vida cristã. Amém? O que nos impede? Vai ficar muito claro aqui. Eu poderia colocar muitas questões de quem já é assim, mas já pus, né? Já coloquei essa direção. Se a pessoa se autoanalisar e ver que ela está cultuando ao Senhor da forma correta, está adorando ao Pai, fazendo suas orações correto, de acordo com o direcionamento do Espírito e da palavra dele. O que estava acontecendo de errado, né? O que eu estava fazendo de errado? A mensagem de hoje, ela é bem esclarecida porque ela vai trazer o lado comportamental. O que impede de muitas pessoas alcançarem a compreensão dos entendimentos de tudo isso que foi colocado aí nos vídeos anteriores, tá? E se tem algo que a gente não pode perder, é tempo. Precisamos estar conscientes de que estamos vivendo nossa vida de fé cristã. Enquanto o vizinho se preocupa com a grama do vizinho do lado, ele tá ele tá tirando a atenção dele, né, de como cuidar do seu. Porque isso é muito, vocês vão entender isso lá na frente, porque é bem isso na caminhada de fé. A gente precisa estar sempre nos autoavaliando o que tá errado. E para entender o conceito de vida cristã correto, é preciso estar alinhado ao que diz a palavra do Senhor, amém? Então eu vou ler vários versos, porque são várias mensagens para falar de um único assunto. Tá aí o título, né? Que diz: o perigo da mente dividida. Porque a mente dividida, ela está se demonstrando uma pessoa que não tem uma direção, uma única direção. É uma pessoa que não conseguiu se desvencilhar ou se purificar, né? Então é muito interessante, vocês assistam até o final, assistam os vídeos anteriores, vocês só serão ainda mais edificados. Para dar início, eu vou ler Salmos 81, versos 13 ao 16, que diz, abre aspas, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo
e com o mel da rocha eu o satisfaria. Fecha aspas. Porque a aspas, ela quer levar a uma compreensão mais profunda, né? Se o meu povo e o povo do Senhor, vocês já sabem quem são, aquele povo que foi retirado, os descendentes de Jacó, os descendentes de Abraão, os descendentes que saíram ali do Egito, né? Estão aí espalhados por mundo inteiro. Então, quando eu colocar aqui, o povo, não entenda que é um país, mas se trata de um povo. E hoje, muitos foram enxertados na videira, que são os que são alcançados pela fé, né? Existem os filhos da promessa e existe aqueles como o apóstolo Paulo foi levantado para alcançar os gentios, né? Então é uma oportunidade que o Senhor dá ao povo, independente de qual nacionalidade, de serem redimidos, perdoados seus pecados, e preste atenção nisso, que esse é o foco, pecados de fato que foram compreendidos como pecado e houve arrependimento. Tudo que vai ser colocado aqui vai estar explorando bem em relação a essa questão do arrependimento. Porque quando as pessoas se arrependem, elas precisam viver um outro ritmo de vida, outras atitudes. Elas precisam focar que aquilo que elas se arrependeram não é agradável em nada diante do olhar daquele que nos perdoa. Então, Yeshua não é como uma sanfona, abre e fecha, peco, peço perdão, peco, não. Isso advém de uma mente dividida, inconstante, de uma pessoa sem direcionamento. E isso é grave porque impede que tais maravilhas como essas aqui que o Senhor coloca aconteça na vida dessas pessoas. Como, por exemplo, quando ele fala aqui que ele subjugaria os seus inimigos, voltaria a mão contra os seus adversários. A palavra, o evangelho vai dizer, deixa a ira comigo. Tem que ser compreendida a palavra do Senhor, focada, compreendida, absorvida e praticada. A partir do momento que você se torna uma nova criação em Cristo, você não vai lutar contra situações adversas. Quem luta em favor de você é aquele que te justifica. Por isso que a palavra vai dizer que o Senhor nos justifica. Entende? Isso é muito importante. Eu poderia colocar o evangelho inteiro aqui para falar desse assunto, porque está falando do personagem adorador que somos nós, né? Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, por conta que adversário é tudo aquilo que se coloca contra os preceitos, os desígnios, os mandamentos, contra toda a palavra do Senhor, né? Esses são adversários, tratando-se de coisas fortes, trevas, terrível trevação na mente das pessoas. Não estou colocando aqui as potestades, elas conhecem o Senhor, elas temem ao Senhor. Aqui nós estamos numa condição carnal, corpo, alma e espírito. Se as pessoas não tomarem cuidado, a mente delas pode ser um sepulcro caiado, pode ser uma morada de pensamentos maus e que vai contra ao que o Senhor quer, vai contra ao caminho que um cristão está andando. Então, quem é que vai livrar, quem é que vai justificar esses que estão vivendo a vida de fé? De fato, é o Senhor, é Ele que nos justifica, amém? Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu o satisfaria.
O Senhor proveu a alimentação do povo dele, eles não tiveram falta, eles sentiram falta daquilo que não os edificavam, né? Eles sentiram falta das panelas do Egito, eles sentiram falta das alegrias do Egito, e nada disso estava de acordo com o caminho que eles deviam seguir. Então, muitas das vezes, o que o ser humano sente falta é danoso, né? Porque ainda não se curvou de fato, não teve a mente totalmente renovada para entender o que realmente é prazeroso, o que realmente traz paz, tranquilidade, favor do Senhor. Aí as pessoas muitas das vezes estão presas em questões que são contraditórias aos princípios do Senhor. Os mandamentos vai colocar vários comportamentos que são danosos e que vai prejudicar o próximo, tão logo a pessoa vai estar pecando, né? Vai estar falhando. Agora eu vou ler aqui alguns versos para vocês entenderem o quanto que o adorador ele tem do que se alegrar no Senhor, o quanto de coisa que ele deixa para trás, tá? Vou dar início aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou iniciar em Mateus. Mateus tem muitas mensagens que edificam. Talvez não dê tempo ler tudo, gente. Mas eu vou deixar as referências aí se não der tempo, tá? Todas as mensagens. Agora vocês vão para Mateus, eu vou ler alguns versos de alguns capítulos aqui em Mateus. Mateus 12. Mateus 12, versos 37. Vai dizer: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Esse personagem adorador e todo ser humano da terra que, né, era para ser todos adoradores, mas não é, infelizmente, né, porque tudo que tem fôlego louve o Senhor, já é colocado no livro de Salmos. As palavras, né, ou elas nos absorvem ou elas nos condenam. Mas para sair palavras, né, da qual o membro que deveria ser muito avaliado, que é a língua, que é a palavra imediata e tudo mais, as pessoas elas pecam muito nisso daqui. Porque para ser absorvido vai depender de uma mente que já foi aí refinada, purificada, alvejada, né? Uma mente limpa, uma mente aberta ao aprendizado de como viver, né? Uma mente voltada para as coisas sagradas, que é o que realmente faz sentido na vida humana, né? Então, o que ocorre muito são palavras adversárias do próprio que fala. E aí é para entender melhor isso daqui, né? Essa questão das palavras, voltar aqui para o capítulo 5 de Mateus. 5. Versos 22. Mateus 5, versos 22. Vou ler o 21 também, ó. Abre aspas. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão
estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. E o fogo do inferno, eu vou precisar ressaltar isso aqui, que é a questão da segunda morte. A pessoa morreu nessa condição, vai ressuscitar, vai morrer de novo. Porque haverá uma segunda morte para os que morreram sem se arrependerem dos seus pecados, tá? Percebam que ser levado a juízo é porque existe o Tribunal de Contas para a alma que foi desprendida aí do corpo, pós-morte, passará por um processo de julgamento. E raca, o que significa raca, né? É a mesma coisa de louco, com um diferencialzinho, né? Vamos supor, a pessoa não quer propriamente falar o que pensa a respeito da outra. Porque se falasse, como é que ela diria? Você é uma pessoa sem importância, insignificante, idiota. Essa palavra idiota tem até entre irmãos, como um modo já, né, comum de se colocar por conta de uma discussão, um momento ali de desavença. Nada assim que seja algo voltado para o ódio, para o pensamento, você é realmente isso, né? Você é um idiota. Virou até uma forma de falar, né? Infelizmente. Mas colocar que alguém não tem importância e que a pessoa é insignificante é um desprezo sem medida. É desconsiderar todos os bons feitos que uma pessoa... Porque ninguém é 100% bom e nem 100% mal, né? Pode-se passar por 100% bom depois de ser transformado no modo de viver. Mas é uma luta diária para esses. Porque eles têm que sufocar muitas palavras. Ao invés de revidar, eles vão orar. Porque eles sabem que a luta, a pessoa muitas das vezes está sendo usada, claro, por conta da ignorância. Mas também quem se alimenta disso está além da nossa visão, né? Então, colocar uma pessoa como insignificante, como uma pessoa que não tem nenhum valor, né? É muito mesquinho. Aí volta para aquelas questões do que os mandamentos vai nos instruir a não ser que é invejar, que é desejar, que é aquilo, a esposa do próximo ou o marido do próximo. Fala da inveja que resseca os ossos. Então, o que o Senhor sempre colocou para nós, para a gente nos atentarmos, a partir do momento que a gente passa a ouvir, caso a pessoa não tenha leitura, né? Ou passa a conhecer através da leitura, o segmento de vida, como viver, respeitando o seu próximo. E aí Mateus vai colocar o amor ao Criador e o amor ao próximo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Então é muito simples cumprir a lei e os profetas, quando de fato estamos voltados para ouvir a palavra do Senhor, temer, crer e ser grato no que foi feito por nós através de Yeshua, e meditar na palavra para saber qual é o segmento, qual é a forma de vida cristã que a gente tem que viver, né? Não é difícil para quem quer obedecer. Então esse é o risco que alguém que menospreza um irmão ou o próximo, não necessariamente é um irmão, um próximo ou alguém que você nunca nem viu ou talvez jamais vai cruzar no caminho, mas considerar a pessoa louca, considerar a pessoa insignificante, haverá, né? A pessoa se coloca ou será sujeita a um julgamento. E o problema é que as pessoas não se preocupam com o depois. Elas estão 100% focadas que é só aqui mesmo, que é só essa vida, depois que morreu, passou. E não é por aí, né?
Eu vou ler João, gente, depois eu volto aqui para Mateus, tá? Eu vou ler João 14. João 14, versos 27. Que diz: Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenho medo. Aqui, Yeshua está aconselhando, né? Não te perturbes o teu coração. Não tenha medo. Então, a perturbação e o medo, ele é característico de uma mente que não é edificada. Que não, porque automaticamente se entende que essa pessoa não tem confiança, não tem uma direção. Então, vira e mexe, ela será apavorada. Então, além de ter palavras que garante, né, que passarão por esse julgamento, por esse processo de juízo, serão como eu li lá em Mateus, serão absolvidas pelas palavras ou condenadas. Existe algo que tira a paz. Eu vos dou a paz, não como o mundo as dá. Então, para ter a paz na mente, a pessoa precisa estar com a mente voltada para uma espiritualidade, está convencido de que a melhor vida é uma vida cristã. Então, ao contrário de quem não vive assim, vive perturbado, não tem paz, não consegue reclinar a cabeça tranquilamente, porque se tem algo que condena é a mente. Então isso é característico de quem está nessa divisão de mente, nessa mente inconstante, né? Então, acelerando, voltando aqui para Mateus, é muito bom viver na paz do Senhor. E lugar nenhum da terra nós vamos adquirir essa paz, somente nele, tá? Voltando aqui para Mateus, agora Mateus 15. Mateus 15, versos 18 e 19. Vai dizer: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Versos 20. Essas coisas tornam o homem puro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Não precisa explicar, né? A palavra ela é clara. Então, a impureza, ela vai além. Muitas das vezes a pessoa pode estar com uma roupa maravilhosa, caiu muito bem no corpo, né? A pessoa pode ter uma aparência maravilhosa, mas a impureza, ela é interna. Ela advém de uma má consciência. Consciência essa capaz de levantar calúnias, né? Calúnias. O que são calúnias? É tudo aquilo que a pessoa fala sem objetividade, sem conhecimento de causa. De fato isso foi visto, isso aconteceu? Se não, é calúnia, né? Então, o que tem que sair da nossa boca? A verdade. Muitas das vezes a verdade ela é cruel, porque ela de fato é um fato. É o que é verídico, foi o que aconteceu, é o que testificam, né? Mas ela dói, porque o ego das pessoas pro erro, né, é maior do que o amor à verdade. E aí, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Mas a verdade, ela é algo que só ela mesma pode contra ela, né? E aqui em 1 a Pedro... 1 a Pedro
1 Pedro, versos 1. Versos 1 não, gente. Capítulo 1. Capítulo 1, versos 7 e 8. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora vocês creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Peraí, não é essa mensagem não, apesar de ser uma mensagem maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Marquei errado, gente. A mensagem que fala a respeito da mente dividida. Deixa eu ver se é em Tiago, tá? Deixa eu ir rapidinho aqui para Tiago. Deixa eu ver aqui. Vou pro mesmo capítulo. Eu posso ter confundido, né? Tiago 1. É Tiago, ó. Anotei o capítulo, mas a passagem é errada. Eu vou ler do 6 a 8, tá? Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão, versos 9, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Poderia continuar lendo aqui, ó. Porque a exortação em Tiago, ela é tremenda. Leva muito para essa questão da consciência. Do que a nossa consciência está firmada, né? Se eu tenho muito, louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu tenho pouco, glorificado, exaltado seja o Senhor. Porque não é a circunstância, não é o que se tem que vai mudar o seu temperamento ou o seu estado de espírito, né? O que caracteriza bem, né? Eu li lá em 1 Pedro, né? Olha aí a diferença de quem se está no Senhor e Salvador. Eu vou ler de novo. Deus sabe todas as coisas, né? O foco não era essa mensagem, mas ela acaba aqui casando bem com essa daqui. Verso 7 e 8. Não, Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa, muito mais valiosa do que o ouro que perece,
mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Vocês conseguem conciliar aí uma mensagem à outra? Aqui em 1 Tiago, em Tiago, versos a partir do 6, é uma exortação, né? A questão do pensamento dividido, a questão da inconstância. Como que alguém pode receber algo da parte do Senhor, se aqui em 1 Pedro, quem recebe é quem está. Cristão é quem crê e está em Cristo. Quem está alicerçado na fé, ao poder da fé. Mesmo que nós não vivemos o tempo que ele veio para cá, né? Mas pela fé somos bem-aventurados. Mateus 5 vai falar das bem-aventuranças. Somos bem-aventurados porque cremos, não vimos, né? Mas cremos na palavra porque a palavra testifica dele. A palavra não é algo humano, né? Humanamente, né? Não é do ser humano. O ser humano escreveu aqui, um ser humano inteligentíssimo. Não. Aqui houve a inspiração do Espírito Santo. E aí o nosso espírito, que é o que nós devemos nos atentar, de ter o Espírito Santo em nós, testifica da verdade. Compreende a letra de modo espiritual. Por conta disso, comprovamos que ele veio, porque o que está escrito aqui não tem outra explicação. Não tem. É divino, é extraordinário. É como coloca aqui, né? Deixa eu ler novamente. 1 Pedro. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra. Então, o que resulta em louvor, honra e glória a Yeshua, ao Criador? A fé. Mas não pode ser uma fé inconstante, né? Uma fé que eu conheço muitas pessoas. Eu tenho fé no meu Jesus. Louvam, oram. Daqui a pouco estão pensando em ir consultar um benzedor. Daqui a pouco estão rendendo devoção a Maria. Inconstância. Existem aqueles que são desprovidos da leitura, né? Tem dificuldade de compreender. E tem aqueles que mesmo alfabetizados têm essa mente dividida. Estão mais qualificados em Tiago 1, a partir do verso 6, do que 1 Pedro, a partir também aqui do verso 6. É uma diferença grotesca, né? Tudo, quando entendemos, se eu tenho fé, se eu creio, tudo isso resultará em honra, glória ao Senhor. Amém. E essa fé, ela não se compara ao ouro, mesmo ele sendo refinado. Imagina aí, gente, toda a riqueza, todo o ouro da terra, e onde tiver mais ouro concentrado, não se compara à fé. Então, trata-se de absorver e viver uma vida espiritual, uma vida cristã, de fato, né? E quanto à mente, né, dividida, a inconstância, além de não receberem coisa alguma, porque fala aqui no verso 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Em tudo que faz. Não é só na questão da fé, é em tudo. Então essas pessoas, elas são como vento, folhas levadas ao vento. Se você está sempre agradando, você é uma pessoa, não existe pessoa melhor no mundo. Mas quando você diz não, ou tem algum comportamento, alguma coisa que na sua vida, sei lá, de repente a pessoa, por inveja, ou sabe-se lá por quê, a pessoa já distorce o bico, já fala mal de você,
Então, são pessoas inconstantes, que não são transformadas, que não se deixam ser transformadas. E não é por falta de conhecimento, é por falta de amor a Deus mesmo, o amor verdadeiro. É por falta do amor à palavra, de querer mergulhar e dizer: eu quero obedecer o que diz a palavra do Senhor. Amém? Então isso é muito grave, né? Eu vou aqui agora para as cartas aos Coríntios. Eu iniciei aí o vídeo falando desse personagem adorador, que somos nós. Eu vou aqui em Romanos primeiro. Eu até sei de qual esse verso, mas eu vou ler. Aqui Romanos 12, versos 1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando esse cristão de Tiago 1, que está focado no que o Senhor pode fazer por ele, que é o Senhor que perdoa os pecados, que é o Senhor que levanta quando cai, que é o Senhor que enfrenta as tempestades caso aconteçam, que é o Senhor que está ali 100% 24 horas, esse cristão ele não tem mais temor ou medo do mundo, ele teme ao Criador. Ele não teme ficar isolado sozinho. Embora é muito bom ter boas companhias, ter pessoas em comum acordo, pessoas que testificam da mesma fé que você, testificam do mesmo pensamento de conduta, de vida cristã. É extraordinário. Agora, como é que se encontra hoje em dia? É como procurar uma agulha no palheiro. E a gente tem que saber viver nesse mundo. Porque o Criador ele é conhecedor de todas as coisas, né? A gente vigiando, né, e buscando interceder pelos nossos, entendendo as suas fraquezas, os seus desânimos, as suas dificuldades, né? Porém, o Senhor não deixa o servo ou a serva dele enganado em momento algum. Inclusive na questão de sei lá, amizades ou relacionamento, seja como for, o Senhor sempre vai deixar bem claro para o servo ou para a serva o que serve e o que não serve. E como que devemos nos comportar diante de tudo isso, já que a ira pertence a Ele. Já que é Ele que nos justifica e não nós mesmos. A gente não precisa ficar nos justificando, né? Então, é bem interessante porque esse personagem adorador nós, ele tem que entender que o corpo dele foi feito para glorificar a Deus. Isso é possível quando estiver de acordo a 1 Pedro, capítulo 1, edificado nessa fé genuína, amém? Então, se vocês pararem e observar, se vocês, por sua própria interação aí com o Espírito Santo, se quiser anotar, eu fiz aqui, eu não falei na ordem, tá? Por conta que tem mensagem que ela vem só depois de um raciocínio, de uma compreensão. Eu não anotei na ordem, mas você faça esse ato de meditar a respeito dessa questão, gente. Dessa mente dividida, vigiando, procurando não estar encaixado a esse tipo de comportamento que qualifica a pessoa como que inconstante, a pessoa que não tem direção certa, para que vocês entendam como que é importante manter-se firme, né? Porque eu creio que é isso que vocês estão aí, mantendo-se firme, buscando conhecimento. Então eu li 1 Coríntios, não, eu não li Coríntios, tá? Mas lá vai falar a respeito do corpo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós, tá lá em 1 Coríntios capítulo 6, tá? A partir do versos 19. Não li, mas é isso que tá lá. Eu li Romanos 12,
versos 1, mas se você ler o capítulo todo, vai estar exortando. Eu li apenas o versos 1, tá? As cartas aqui o Evangelho de Mateus, Mateus 12, versos 37, Mateus 5, versos 22, Mateus 15, versos 18 e 20, tá? E João 14, 27, Salmos, que foi a primeira mensagem que eu li, capítulo 81. Leia todo o capítulo, eu li do 13 ao 16. Em Tiago, maravilhoso, que Tiago é só exortação. Tiago 1, 6 ao 8. E 1 Pedro 1, né? Versos a partir do 6 ao 8. Então, todo o evangelho vai estar nos instruindo como ser cristão, como ser um ser humano de propósito nessa terra. E o que não falta aqui são palavras para a gente meditar todo o tempo, porque é um livro infinito na compreensão, amém? É o livro magnífico, extraordinário, único, essencial, que não pode faltar. A própria palavra diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, a gente tendo inteligência, sabemos que a palavra do Senhor, ela é temporal. Qualquer tempo, ela vai estar nos exortando, nos ensinando. E o hábito de ler vai nos tornando pessoas de fato com essa fé que está além de qualquer valor estimado nessa terra. E ela precisa estar viva em nós para que a gente viva com alegria verdadeira e com esse entusiasmo diário de prosseguir por mais um dia, vivendo para a glória do Pai. Amém? Isso é maravilhoso, eu fico assim, maravilhada. Pena que, né, às vezes a gente anda aí um curso da vida para entender, para amadurecer, né? Mas bom seria se desde berço fôssemos assim como os filhos da serpente, das trevas, instrui seus filhos desde cedo a um rito para continuar rendendo riqueza sobre sua linhagem. Nós que temos uma riqueza que é imensurável, que não tem como ter noção, que pertence ao dono de tudo, e a gente percorre caminhos que não edifica o corpo, não edifica a mente, e vai vivendo, né? Vai vivendo uma vida sem sentido, sendo que a palavra do Senhor, ela nos dá propósito, ela nos abre a visão do verdadeiro sentido da vida. Então, gente, continue aí a meditar na palavra do Senhor. Dou graças ao Criador pela vida de cada um de vocês, que suas vidas sejam edificadas na rocha, que os propósitos de vida de vocês estejam alinhados com a vontade do Pai, que o Criador nos dê discernimento e sabedoria de como nos direcionarmos a esse mundo que já está no maligno por conta dessa divisão de mente e dessa inconstância, que possamos ter sabedoria para que os nossos próximos sejam edificados, né? Estejamos preparados para perdoar. Agora, é difícil você querer tanto perdoar e ajudar as pessoas a crescerem, mas as pessoas erram, colecionam erros, mas nunca pedem perdão. Aí não tem o que fazer, né? Então, louvado seja o nome santo do Senhor por tudo. Fiquem todos na paz.